Putin também, hipoteticamente, poderia ter sido preso. Nos anos 90, a cidade sobre o Neva afundou em confrontos criminosos, corrupção e extorsão. E Putin se sentia em casa nesse pântano, como um peixe na água. Desde o início, Putin teve conexões com o mundo do crime. E desde o começo, esse foi o foco principal de suas atividades. Putin era o prefeito sombra de São Petersburgo, todos sabiam disso. E todas as questões em São Petersburgo eram resolvidas por Putin, não Sobchak. Putin governava São Petersburgo, mas, em certo momento, o verdadeiro senhor de São Petersburgo decidiu se tornar o senhor do Kremlin. Sobchak quis se candidatar à presidência da Rússia. Isso chegou ao conhecimento de Yeltsin. Sobchak perdeu a eleição para prefeito de São Petersburgo em 1996 e só por milagre conseguiu salvar sua vida. Não é segredo que, ao lado de cada um desses políticos, havia uma pessoa ligada ao mundo sombrio dos serviços de inteligência. Putin desempenhava esse papel. Putin se mudou para trabalhar em Moscou, no Departamento de Assuntos da Presidência da Federação Russa. Ele se integrou ao sistema contra o qual Sobchak havia lutado. Adeus. Putin foi transferido para o Departamento de Gestão no gabinete presidencial. E essa era a posição mais lucrativa, porque tudo estava lá. Projetos de construção, gestão de imóveis dentro do círculo da administração e assim por diante. Ou seja, era um lugar onde se podia ganhar dinheiro. A partir desse momento, começa a carreira meteórica de Putin. Em 1997, é vice-chefe do gabinete presidencial e chefe do departamento principal de controle do presidente. Em 1998, é diretor do Serviço Federal de Segurança. Em 1999, é chefe do governo da Federação Russa. Para mim, voltar a trabalhar nas agências de segurança é como voltar para casa. Putin era visto como uma figura de transição em quem ninguém depositava esperanças de longo prazo. Mas o papel principal nisso foi desempenhado por algo que ninguém poderia ter previsto. Putin se tornou muito popular entre a população. Fantástica e incrivelmente popular. Um sistema duradouro, com mecanismos de resistência e punição, pode se tornar um incubador para transformar qualquer pessoa que demonstre lealdade e medo em um ditador. Portanto, o futuro exige resistência a esses sistemas por meio da democracia direta, do Estado de Direito e da proteção dos direitos humanos. Se uma pessoa permanece leal a Putin, Putin também permanece leal a ela. E essa é uma das razões pelas quais essa vertical de poder na Rússia é tão forte. Porque ele restaurou a nomenclatura soviética. E todos sabem que se não traírem Putin, ele sempre encontrará uma posição onde possam continuar existindo e ganhando dinheiro. Após ser libertado da prisão, Hitler fortaleceu ainda mais sua autoridade entre as massas, apresentando-se como o principal combatente contra os comunistas e os judeus. A Alemanha estava hipnotizada pela carismática e diabólica presença de Hitler. Ele manipulava habilmente as massas, explorando o profundo ressentimento dos alemães pela derrota na Primeira Guerra Mundial e pelo humilhante Tratado de Versalhes, pelo qual a Alemanha pagou pesadas reparações e perdeu a região do Ruhr. Hitler não apenas se aproveitou dessa catástrofe, ele também se alimentou da depressão que começou na década de 1930. Estando no poder há alguns anos e, na verdade, sem fazer nada para superar essa depressão dentro do país, sua tarefa era, ao explorar os problemas de cada família alemã, transformar os alemães em monstros assassinos que queriam e eram capazes de destruir não apenas os judeus,
mas eventualmente todos os outros em nome de um futuro imaginado e perfeito. Hitler, chanceler do Reich. Ele ocupava apenas 2 ministérios entre os 11 disponíveis, e seus oponentes tinham certeza de que o fracasso o aguardava. Mas não foi o que aconteceu. Em 27 de fevereiro de 1933, o parlamento alemão, o Reichstag, foi incendiado e, naquele fogo, os resquícios da democracia foram destruídos. Hitler usou o incêndio no Reichstag para concentrar verdadeiramente todos os mecanismos de poder em suas mãos e transformar o terror contra os opositores e a oposição política em algo completamente compreensível para os alemães comuns. E em poucos anos, com o uso dessa prática, não restaram mais inimigos. Em 1934, a SS, sob a liderança de Himmler, finalmente limpou o campo político ao redor do Führer, organizando a sangrenta Noite das Facas Longas. Eles eliminaram cerca de 200 concorrentes de Hitler. Ele se proclamou o Führer do povo alemão. Ele transformou as pessoas em fanáticos intelectuais completamente desprovidos de senso crítico. Aqueles que, quando as forças soviéticas chegaram, simplesmente se matavam em bancos no parque, junto com seus filhos. Porque sem o Führer não havia Reich. Se você escolhe o caminho para se tornar um ditador, deve ser consistente. O diretor do FSB, Putin, também queria seu próprio bloco de poder privado. Em 1998, ele criou o Centro de Forças Especiais, unindo as Forças Especiais de Alfa, Antiterrorismo, de Wimpel, saboteadores profissionais e da Gestão de Operações Especiais. As regiões eram independentes, tinham influência suficiente e não reconheciam Putin como um líder ou como alguém capaz de dar ordens. Essa figura vaga precisava ser transformada em um líder, e seu reconhecimento teve que ser inflado por meio de ações sem precedentes, como explosões dentro da própria Rússia. Essa estrutura é associada às explosões de prédios residenciais em Moscou e em outras cidades da Rússia. Derramar sangue, assim como receber sangue novo, é sempre um processo benéfico. Para Putin, isso era muito importante. Dentro do país, dentro da Rússia, ele precisava ter a imagem de um macho alfa, um líder, um vencedor. Em 31 de dezembro de 1999, o presidente Yeltsin, em seu discurso de Ano Novo, anunciou sua renúncia e nomeou Putin como seu sucessor. Hoje, no último dia deste século que se vai, estou renunciando. Em março de 2000, Putin foi eleito presidente da Federação Russa. O principal pedido do senhor Yeltsin e de sua família era proteger pessoalmente a eles e aos seus bens. E era necessário alguém que fosse suficientemente poderoso e leal. Essa é uma das características muito importantes de Putin, sua lealdade e compreensão do sistema. Assim, duas realidades paralelas, separadas por 66 anos, conectam dois eventos históricos: a ascensão de dois ditadores ao poder. Eles lutarão pelo poder até a morte. Juro cumprir os deveres de presidente da Federação Russa, respeitar e proteger os direitos e liberdades do indivíduo e do cidadão, cumprir e defender a Constituição da Federação Russa,
Hindenburg e Yeltsin eram muito parecidos. Figuras poderosas como ursos, velhos burocratas, e em seu lugar vieram sucessores microscópicos e inseguros, de quem ninguém esperava tamanha energia. Eventualmente nós os mataremos no banheiro. É isso, a questão está finalmente encerrada. Seria Putin tão contundente em suas declarações e ações se Hitler também tivesse se sentado no banco dos réus em Nuremberg, se o mundo tivesse conseguido responsabilizar o ditador do século XX? Essa é uma questão em aberto. Para refletir, é necessário ter certa empatia, e Putin não a possui. Ele não entende que alguém terá que pagar um certo preço. Ele não tem chance de terminar a guerra sem sua derrota. E sabendo disso, ele não parará até perder tudo. Putin precisou de quase 5 anos para limpar o campo político. Os primeiros a cair sob o mecanismo repressivo foram o oligarca Berezovsky, a NTV e outros meios de comunicação independentes. Se estabelecermos uma ordem firme com mão forte, todos viveremos melhor, de forma mais confortável e segura. Putin não se apressou em derramar sangue. Ele agiu de forma mais astuta, privou seus oponentes de plataformas para se expressar, os forçou ao exílio e os rotulou como traidores e inimigos do povo. Apenas em casos extremos ele recorreu à medida final, o assassinato. No meio é essencial seguir em frente sem esquecer a retaguarda. As execuções de maior repercussão foram os assassinatos de Anna Politkovskaya e Boris Nemtsov. Nemtsov foi simbolicamente baleado em frente ao Kremlin. Sou contra a guerra. Não quero que Carga 200 chegue até nós. Não quero que nossas mães, esposas e filhos chorem. Isso é uma maldade e falta de vergonha. Acredito que o assassinato de Boris Nemtsov está diretamente ligado à Ucrânia. Era necessária uma vítima sagrada, como Putin a chama. Uma pessoa muito conhecida no Ocidente. E desde o início em Moscou, queriam culpar a Ucrânia por esse assassinato. Toda guerra exige imenso poder e recursos. Por isso, tanto Putin quanto Hitler começaram a redirecionar a produção para atender às necessidades militares, fortalecendo o poder do país, implementando leis econômicas, moldando a nação e se posicionando como o pai da nação. A Alemanha cooperou com a União Soviética por muito tempo e armas também foram recebidas de lá, porque a União Soviética estava se preparando para uma guerra mundial contra o capital global. E foi conveniente para eles silenciosamente ajudar a restaurar o poder militar da Alemanha em seu próprio território, pois a haviam como um futuro parceiro na primeira fase da guerra. Cumprindo suas promessas ao povo, Hitler quebrou unilateralmente o Tratado de Versalhes, causando um grande escândalo na Liga das Nações. Putin, por sua vez, mais tarde desrespeitaria o Memorando de Budapeste, tratados internacionais, convenções e a Carta da ONU. Mas isso viria depois. Por enquanto, ele se concentrou em garantir que o país recebesse lucros enormes com a venda de petróleo e gás, viciando toda a Europa na agulha energética. Nós temos gás no nosso apartamento. E vocês? Vocês têm e continuarão tendo, mas ele poderia ficar muito mais barato se concordarmos em uma cooperação conjunta e justa. O mundo nunca deixou de admirar novos políticos progressistas e reformadores. Ambos foram nomeados Personalidades do Ano pela prestigiada revista Time. Hitler em 1938, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial, e Putin em 2007, um ano antes da invasão da Geórgia.
Tanto Hitler quanto Putin inventaram seus laços espirituais, um discurso religioso baseado nos postulados mais absurdos. Quanto menos compreensível, melhor. Se as pessoas acreditam nisso, é isso que importa mais. A essência dessas ideologias, tanto do nazismo quanto do fascismo russo, é confundir as pessoas, impedir que entendam quem está certo, quem é o culpado, por que vivem tão mal e onde estão as causas disso. E, o mais importante, impedir que as busquem dentro de si mesmas. Ensinar a pessoa a ser uma fera. Levá-la de volta aos tempos de vikings, que após beberem uma poção de cogumelos, saíam matando todos que encontravam no caminho, sem saber o que faziam ou por quê. A ideologia comunista é, na verdade, muito parecida com o cristianismo. Liberdade, fraternidade, igualdade, justiça. Justiça. Tudo isso está embutido nas escrituras sagradas, tudo está lá. Veja, Lenin foi colocado no mausoléu. Bem, em que isso difere das relíquias dos santos para os cristãos ortodoxos e para os cristãos em geral? Por sua vez, os russos rezam diante dos ícones das igrejas, reverenciam os líderes comunistas e transformaram o dia 9 de maio em um feriado sagrado de tanques, bombas e ódio coletivo em relação ao passado. Esse é o conceito do chamado povo russo. Eles podem existir no vácuo, mas não conseguem existir em um ambiente competitivo. Não são descendentes da civilização europeia, mas sim de uma civilização nômade. Eles querem viver dessa forma. São bárbaros do tipo clássico. O culto à carga e a mistura de crenças, com disparates ideológicos, são sinais da influência ditatorial que obscurece a mente com ilusões. O pensamento crítico é o antídoto. No centro de tomada de decisões, a Washington. Ataque às cidades inimigas, Sarmat, a Washington. Após estabelecer controle total e transformar a população em um rebanho submisso, tanto Hitler quanto Putin passaram da teoria à prática. Hitler enviou tropas para a região do Sarre e a Renânia desmilitarizada, áreas que a Alemanha perdeu após a Primeira Guerra Mundial, enquanto Putin invadiu a Geórgia. Vimos uma provocação que reflete exatamente as técnicas da Federação Russa, que também foram copiadas da Alemanha de Hitler. A Rússia achou mais fácil manipular as contradições internas em países que estavam apenas começando a se reerguer, onde a autoridade central ainda não era forte. E foi precisamente por meio dessas influências híbridas que a Rússia tentou desestabilizar a situação interna. Uma das principais razões para essas ações agressivas dos ditadores era testar a reação do mundo. A reação do mundo acabou sendo fraca. Hitler foi condenado pela Liga das Nações e Putin pela ONU. E só. A tarefa do coletivo Putin era devolver à Rússia seu passado totalitário. Em 2014, eles começaram o caminho de uma reversão conservadora absoluta. Testaram sua população e a população confirmou esse consenso totalitário. E foi isso. Depois disso, o sistema entrou em piloto automático. Por um tempo, satisfazendo suas ambições predatórias, tanto Hitler quanto Putin decidiram novamente assumir o papel de pombos da paz. Para recuperar a simpatia do público global, organizaram uma grande celebração de reconciliação, os Jogos Olímpicos. Eu parabenizo a competição em Berlim. Declaro abertos os 11º Jogos Olímpicos. Declaro abertos os 22º Jogos Olímpicos de Inverno em Sochi.
A Alemanha e a Rússia se consagraram vencedoras de seus Jogos Olímpicos, mas não foi uma vitória para os atletas, e sim um triunfo para os ditadores. Os Jogos de Sochi ocorreram a apenas 14 quilômetros da Geórgia ocupada, enquanto na Crimeia, tropas russas desembarcaram disfarçadas de homens verdes. Todos acreditavam que estávamos dentro da esfera de interesse da Rússia. E ninguém interveio. A Rússia estava ativa, era vista como um parceiro. E, sem dúvida, a deixaram de dominar aqui. E porquê? Porque em 1991, em vez de construir um Estado independente, ficamos presos no meio do caminho. Após os Jogos Olímpicos, os ditadores finalmente removeram suas máscaras e revelaram seus verdadeiros rostos. Em nosso país, uma virada para o totalitarismo por um período de tempo é possível. Hitler realizou o Anschluss da Áustria, enquanto Putin anexou a Crimeia. O Führer alemão ocupou parte da Tchecoslováquia e o Führer russo escolheu o Donbass como seu alvo, desrespeitando o Memorando de Budapeste. E com esse país e em relação a ele, não assinamos nenhum documento vinculativo. Ele pretendia simplesmente passar pela Ucrânia, fazer exatamente o que aconteceu em 1939 e depois ameaçar o resto da Europa. Após o Batalhão Azov e nossas unidades voluntárias causarem danos significativos às unidades militares russas que foram enviadas para a Ucrânia, eles perceberam que, na verdade, a Ucrânia era mais forte do que pensavam. Hitler confiava na guerra relâmpago durante a guerra. Da mesma forma, Putin planejou capturar Kiev em 2 a 3 dias. Basta levantar a sobrancelha e a Ucrânia entenderá tudo. Vamos tomar Kiev. Este é um trem histórico e já está a caminho. Você pode tentar detê-lo, mas certamente ele chegará ao seu destino final. E nesse final, a Rússia, em sua forma atual, não existirá. Porque a Rússia nunca será um país moderno, nem um país democrático. Vai levar tempo para o mundo reconstruir o sistema de proteção contra países inadequados. A Alemanha e a Rússia compartilham uma história comum. Eu sei disso com certeza. Acredito que não apenas não temos o direito de esquecer isso, mas também é hora de lembrarmos disso. Este é o auge da nova religião russa, o Templo das Forças Armadas. O foco nele é a túnica militar e o chapéu de Hitler. Pessoas bem informadas dizem que o uniforme do Führer foi comprado em um leilão clandestino por uma grande quantia de dinheiro, por ordem pessoal de Putin. Todos aqueles que vierem aqui lembrarão os feitos do passado e se prepararão para os futuros. Imagine um mundo onde a túnica e o chapéu de Hitler possam realmente ser levados para um templo, a casa do Deus vivo, e ali colocados. Isso significa transformar o templo em nada mais do que um santuário pagão. Qual é o papel desse chapéu? É um ícone? E os ícones com Stalin ao lado dele, o que são? Parece que já se tornaram relíquias sagradas de santos no culto da Santa Rus. E a questão é, quem é Deus? Ele é uma pessoa mentalmente doente. Médicos, enfermeiros, injeções de manhã até a noite, só disso que precisa. Ele quer governar sobre nós para sempre, até o fim da Rússia. As histórias de Hitler e Putin são sobre um potencial artista e um praticante de sambo que, infelizmente, se tornaram ditadores sanguinários, responsáveis pelo genocídio de milhões. Para que um Führer 3.0 nunca mais surja no mundo, é preciso, em primeiro lugar, unir esforços para derrotar este. Em seguida, unidos, realizar julgamento demonstrativo, público e global contra este Putin específico e o coletivo Putin.
O mundo deve eliminar a fórmula para criar ídolos e ideais. Um sistema de aplicação da lei global forte e punição absoluta para crimes específicos. Nem mais, nem menos. O mundo todo precisa ser ucraniano, um único grande ucraniano. 66 anos separam os dois Führers desde o momento em que conquistaram o poder absoluto. A história já traçou linhas paralelas suficientes. É hora de pôr fim a isso. Se um teve coragem de tirar sua própria vida, então Putin, um covarde patológico, estará no banco dos réus.